Quantos investidores nós temos aqui hoje? Quantos especuladores nós temos aqui? Você sabe a diferença entre um investidor e um especulador? Quem atua no mercado financeiro provavelmente já teve contatos com vídeos, com literatura, e eles tentam fazer essa distinção, que seria um investidor de um especulador. A verdade é que não existe uma unanimidade, e para uma forma bem simples aqui, nós vamos considerar que o investidor é aquele que é mais cauteloso, ele lida melhor com os riscos, né, procura defender mais seu patrimônio, e o especulador é aquele mais ousado, mais arrojado, que em busca de um ganho maior, ele assume um risco maior. No final do dia, os dois fazem a mesma coisa, porque eles lidam com probabilidades, com cenários possíveis, eles trabalham incertezas. E agora, se eu te disser que na sua vida você tem sido um investidor ou um especulador? E deixa eu te dizer porque isso é importante, isso é muito, muito importante. Começou para mim uma jornada que foi quando eu viajei para a Nova Zelândia, eu tive a oportunidade de morar na Nova Zelândia, e lá, aos 36 anos, eu resolvi fixar uma área da minha vida, né, que me atrapalhava muito pessoalmente. Eu tinha um projeto de ter família, filhos, e eu ainda estava solteiro, e eu era um desastre para chegar numa moça, numa menina, e começar a puxar um papo. Eu era tão ruim, né, que uma vez eu estava numa festa, um colega meu de faculdade chegou para mim e falou assim: Rod, vamos lá, vou conversar com o pessoal. Eu falei: não, escolhe outro, porque eu sou um desastre, não sei nem puxar papo. Esse era o nível, pra você ter uma ideia. O negócio era ruim mesmo. E lá, na Nova Zelândia, não tinha família, não tinha igreja, não tinha amigos, era eu por mim mesmo, né? Eu e Deus lá. Eu falei: ó, Deus, você vai me desculpar, eu vou resolver essa área da minha vida agora aqui. E eu comecei a ter contato com um coach, bem diferente do que a gente consegue ver aqui no Brasil hoje. E lá, meus primeiros contatos com o coach foram na área de paquera. Então, você vê a situação, o negócio era trágico. E foi legal, foi bem interessante, realmente comecei a ter mais autoconfiança. E algo que eu pude rever, provavelmente você já ouviu, assim como eu, então, por favor, não atirem no mensageiro, ok? Que mulher gosta de dinheiro, que mulher gosta de cara que tem muito dinheiro, né? Muito patrimônio. E tem um fundamento para isso, uma questão emocional, que não é o óbvio, não é o dinheiro material. É que o homem que ele tem um patrimônio maior, o homem que tem confiança na sua capacidade produtiva, ele sim, ele se permite a fazer escolhas diferenciadas. Ele é mais autêntico, ele coloca mais os limites, ele fala o que ele pensa, ele age com mais confiança, ele se permite mais ter escolhas. Então, nessa oportunidade, eu pude ver como que a capacidade financeira, como as finanças afetam no comportamento. E aí, qual que era o segredo? Ter o mesmo dinheiro que esse cara tinha? Não. Como a Amy Cuddy, ela já falou, até num TED Talk, um dos mais vistos, é o fake until make it, né? Fingir até conseguir, fingir até se tornar. Então, se eu conseguisse passar a mesma confiança, a mesma atitude, se eu tivesse a mesma autenticidade na hora ali de interagir, de conversar, eu teria resultados semelhantes, né? E assim eu vi a questão do impacto da parte financeira no comportamento. Já mais desinibido, mais encorajado, vendo algumas melhorias na minha vida social e sentimental, eu comecei um grupo na Nova Zelândia que era o No More Shy, né, o Não Mais Tímido. E eu trouxe para o Brasil, quando eu voltei, como Não Mais Tímido BH, atuava em Belo Horizonte. E eu tive a felicidade de, em um dos encontros, escolher a tema de métrica financeira. Eu falei: poxa, o que tem a ver dinheiro com timidez? Como eu já falei, no aspecto psicológico. E eu fui tratar não da técnica em si, porque até é muito simples. Era essa questão emocional. Então, por exemplo, quando você separa 10% de tudo que você ganha para doar, para dar ao próximo, e você consegue fazer essa separação e viver bem com os 90%, você não tem culpa, né? Eu estou tirando do meu filho para dar para essa pessoa, eu estou tirando da minha casa. Não tem essa culpa, porque está bem distribuído, você sabe que já tem aquele destino. O seu senso de contribuição, de agregar ao próximo, é bem gostoso. Isso te dá uma liberdade. E assim, eu ia falando dos outros aspectos, a parte emocional. E por que eu escolhi esse tema? Eu tive um visitante, que hoje é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, Pablo Ribeiro.
E, através dele, eu fui tendo mais contato com o mercado financeiro, contatos com outras pessoas que atuam no mercado, até que eu tive coragem e coloquei minha pele no jogo e comecei a atuar no mercado financeiro. E eu escolhi o que eles chamam de Fórmula 1, que é o day trade. E são operações que ocorrem no tempo do pregão, no mesmo dia. Você não carrega posições, você não fica para o dia seguinte. E assim eu fui atuando, com a minha bagagem já de formação em coach, como programador, né, neurolinguista, eu fui vendo e fazendo algumas reflexões. No primeiro momento, eu pensava, né, e se o mercado financeiro imita a vida? Porque o mercado ele tem N opções, né, uma liberdade plena de você fazer escolhas. E depois, com mais experiência, com mais reflexão, eu fui pensando, e se for o contrário, se a vida imitar o mercado financeiro? E assim eu fui tirando algumas lições interessantes. No mercado financeiro, como eu já falei, a gente lida com possibilidades, com probabilidades, cenários possíveis, e na vida não é diferente. Chances são que você, em algum momento, falou assim, eu vou te ligar depois do almoço, final de semana eu irei na sua casa, no final do ano eu vou fazer aquela viagem, só para esquecer de ligar, ou seu chefe falar assim, olha, eu preciso de você, você não conseguir ligar, por algum motivo não conseguir fazer a visita, e por algum motivo mudar o destino da viagem, ou até mesmo cancelar a viagem. E por que isso acontece? Porque embora nós gostamos de ter certeza naquilo que a gente faz, a verdade é que a gente lida com possibilidades, com probabilidades. O Tony Robbins ele fala da nossa necessidade humana de ter certeza, na palestra que ele deu até no TED Talk, por que fazemos o que fazemos. E é bem explicado isso. E a verdade é que lida com possibilidades, com incertezas, assim como é no mercado financeiro. E algo interessante também é a questão do efeito composto. Provavelmente você, como boa parte dos brasileiros, conhece o efeito composto pelo lado negativo da coisa, que são juros compostos. Você deixa de pagar algo e deixa de pagar por um tempo prolongado. A tendência é que aquela dívida ela vai crescendo em ação do tempo. Será que na vida é diferente? Então, assim, pegando um exemplo bem simples, você decide um dia e fala assim, não, eu vou parar de ser sedentário, hoje eu vou à academia, nesta segunda, essa vai. E aí você define que você vai ficar 6 horas na academia, vai chegar de manhã e vai se matar de fazer exercício. Provavelmente não é saudável, você não vai dar conta, a chance são de você se machucar e o efeito que você vai ter não é o desejado. Melhor seria se você fragmentar essas 6 horas em 20 minutos diários, meia hora diária, e assim você vai construindo um resultado. Então, a meia hora de hoje vai me ajudar com a meia hora de amanhã, que vai me ajudar com a meia hora do dia seguinte. E você vai tendo um efeito de acumulação. Também se aplica aos estudos. Se eu ler 5 páginas hoje, 5 páginas amanhã e 5 páginas depois, eu vou acumulando conhecimento. E é assim que os especialistas eles são construídos. As pessoas que têm muita autoridade, elas vão acumulando horas de conhecimento, horas de experiência, e esse acúmulo ele tem um efeito. Um ataque cardíaco, por exemplo, ele não acontece de um dia para o outro, ele é uma construção de um estilo de vida, de escolhas de alimentação, de fazer atividades físicas ou não. Então, se você não vai fazendo todos os dias, você vai tendo um acúmulo. E o que é interessante ainda nessa visão do efeito composto é quando a gente pensa, por exemplo, na questão da série. No mercado financeiro, muitas pessoas apavoram quando tem o primeiro resultado negativo. Às vezes, a primeira oportunidade, normalmente é assim que é o batismo de fogo, né? Eu entro, tomo prejuízo e aí bem-vindo ao mercado. E muita gente apavora e aí acaba saindo. E na vida não é diferente. Muitas pessoas querem palestrar e aí na primeira oportunidade talvez não se saiam da maneira que esperavam, não tem aquele retorno e aí vão e desistem. É assim? Agora, se ela insistisse, se ela fizesse mais vezes, ela vai construindo. Ao invés de considerar aquele primeiro resultado como o resultado, é imaginar que tem outros que vão vir. No mercado financeiro, a gente trabalha com resultados aleatórios. O que isso quer dizer? Que quanto mais você vai ganhando, mais chances são de algum momento você perder, e quanto mais você vai perder, em algum momento você vai ganhar. Agora, seria legal se a gente soubesse, nessa eu ganho, nessa eu perco. Mas é um resultado aleatório. E algo que eu guardo com muito carinho foi a minha primeira sessão de coach. Durou meia hora, foi um desastre. Eu falei 29 minutos, não deixei a pessoa falar. Tentava vender coach para ela, mostrar que coach era bom e tudo mais. E no dia seguinte foi mandar uma mensagem, eu tinha um template, eu esqueci de trocar o nome, eu chamei o José de Maria,
e o cara saiu do grupo online, e assim eu comecei a minha carreira. E eu tenho muito carinho com essa memória, porque eu vi um tanto de coisa que eu fiz que eu poderia fazer melhor. E eu lembro dela, eu guardo ela, compartilho ela, tenho orgulho dela, e assim eu fui construindo. E graças a isso, dessa construção, dessa série de resultados, eu tive a oportunidade de ajudar outras pessoas. E aí outras pessoas conseguiram achar a carreira que elas queriam, né, relacionamentos e outras coisas nesse sentido. Porque a série é maior do que o resultado sozinho. O que isso quer dizer? No mercado financeiro, se você perder uma vez e ganhar, dependendo da sua estratégia, na proporção, você absorve aquela perda. E na vida também é a mesma coisa. Eu perdi aquela primeira sessão e na sequência, porque eu mantive a constância, aquilo foi até absorvido e me tornou útil. Então, o que eu aprendo com tudo isso? Primeiro, como seria se ao invés de você falar com absoluta certeza, né? E é muito tentador isso, porque algumas coisas elas são tão recorrentes, às vezes no mesmo dia, às vezes na mesma semana, que a gente toma como absoluto. Quando eu voltar em casa, eu te ligo. Quando eu voltar, eu farei isso. Eu sei que não é legal, mas vamos ser francos, a gente vive num país que é perigoso. Né? A gente sabe que nem todo mundo volta para casa, mas a gente fala essas coisas, quando eu voltar. Né? Então, existe essa possibilidade. Isso eu acredito que dá uma liberdade de você não precisar ter certeza das coisas. Entender que existem resultados e abraçar, acolher os dois resultados. Aquilo que acontece dentro do que você queria e aquilo que às vezes vai contrário ao seu planejamento. Entender que você está construindo algo e você pode fazer isso focando nos relacionamentos que são saudáveis para você, na carreira que você escolheu ou até o momento de rever, onde você vai colocar a sua energia, o seu dinheiro, as suas emoções, no seu projeto que você escolheu construir ou rever, se for o caso. E entender que a vida é uma sequência de ações. Então não desista no primeiro resultado negativo, porque ele vai ser absorvido. E talvez ele seja até interessante na construção daquilo que você está fazendo. Né? Quantas pessoas tiveram histórias brilhantes porque a primeira empreitada deu errado. Né? Isso é muito até, na verdade, gostoso, porque você vai ter um orgulho depois de estar compartilhando. Faz sentido para você? Perfeito. Então, já que isso faz sentido para você, que você entende esses benefícios, eu queria te fazer 2 convites hoje, ok? Primeiro, compartilhar essa ideia. Compartilhe com quem você acredita que isso vai agregar na qualidade de vida dessa pessoa. Como que isso vai fazer a diferença, essas liberdades que ela vai se permitindo nessa nova visão, nessa nova perspectiva de vida. E segundo convite, claro, aplique na sua própria vida. Como que você pode fazer isso na sua próxima decisão, no seu próximo planejamento, sabendo que existem resultados aleatórios e acolher esses resultados na sua vida. E eu tenho certeza que através dessa aplicação, provavelmente, não, certeza não, mas provavelmente, as chances são que a sua capacidade financeira, né, seus investimentos vão ter resultados mais favoráveis, ok? E sua vida também vai melhorar. Muito obrigado.